professora Júlia de Matemática e hoje nós vamos ter a nossa aula de número 67. Hoje a gente vai ter a parte 2 do nosso estudo sobre o volume dos sólidos geométricos, né? Então, nosso objetivo vai ser retomar os conceitos de volume de sólidos geométricos e resolver e elaborar problemas que envolvam o volume de sólidos geométricos. Então, os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios depois no caderno, certo? Então, hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre o volume de um cilindro circular, né? Na última aula a gente trabalhou ali com um prisma reto, hoje a gente vai relembrar o volume de um cilindro. Então, a medida do volume do cilindro circular de raio de medida de comprimento R e altura H é dado pela mesma fórmula. Volume igual à área da base vezes a altura. Só que como aqui a gente tem uma base que não é um polígono, né? A gente está trabalhando com um círculo, a gente vai escrever de uma maneira diferente. A gente coloca já a nossa fórmula da área do círculo, né? Então, eu vou ter volume igual a πr ao quadrado vezes H. Lembrando que πr ao quadrado é a área do círculo. Então, nada mais é do que essa mesma fórmula aqui, só que no lugar da área da base eu já estou colocando qual é o valor da minha área do círculo, certo? É bem tranquilo de resolver, lembra muito o que a gente estava fazendo com os prismas e é muito fácil. Olha só, vamos ver esse exemplo aqui. Considerando que uma tora tem formado aproximadamente de um cilindro circular, como a da fotografia ao lado, podemos determinar a medida do volume de uma tora a partir da relação conhecida como medida do volume do cilindro, né? A gente está trabalhando com uma figura que lembra um cilindro, né? Então, imagine uma tora no formato cilíndrico cujo comprimento de raio mede 0,3 metros. Então, vamos anotar aí as nossas medidas. 0,3 metros de raio, né? Então, o nosso raio é 0,3 metros. A altura, que é o nosso H, mede 4 metros. E a medida do volume a gente quer calcular considerando π igual a 3,14. Certo? Então, provavelmente, quando você fizer o exercício, ele vai te dar o valor que você deve considerar para o π. Pode ser que seja 3,14, pode ser só 3, então vai depender do exercício. Se o exercício não fala nada, geralmente a gente ou deixa com o π mesmo, sem trocar o 3,14, deixa π, deixa tipo um valor π, por exemplo, 20π, pode deixar, não tem problema. Mas se a questão fala qual é o valor, você utiliza o valor que a questão te deu para você utilizar, certo? Então, o volume vai ser nada mais do que a substituição desses valores dentro da fórmula. π 3,14, o raio ao quadrado é 0,3 ao quadrado vezes o 4. Primeiro, a gente pode multiplicar o 3,14 vezes o 4 ali, né, para adiantar o nosso serviço, 12,56, e eu tenho que resolver essa potência aqui antes de fazer as outras multiplicações. Então, 0,3 ao quadrado me gera 0,09. Tranquilo? Fazendo essa multiplicação, a gente encontra, então, um valor aproximado de 1,13, né? Para quem não sabe, esse sinalzinho aqui é o sinalzinho de aproximadamente, certo? Então, a gente pode considerar esse valor aproximado, tá? Porque a gente tem um número ali muito grande, né? A gente tem um valor com provavelmente vários números depois da vírgula. Então, a gente faz esse arredondamento e considera o valor aproximado, tranquilo? Então, 1,13 metros cúbicos aproximadamente, ok? Esse sinal aqui, gente, é um igual com um tio em cima, tá? Um igual e um tio. Isso significa aproximadamente. Vamos para um exemplo, então. Número 1. Marta está fazendo a reforma da sua casa e decidiu trocar a caixa d'água. Essa nova caixa d'água tem um formato cilíndrico. Sabendo que as dimensões da caixa escolhida são 1,20 metros de diâmetro, então vamos lá. O diâmetro aqui é 1,20 metros. A gente tem que 5,40 metros de altura, ou seja, o nosso H, que é a nossa altura, 5,40 metros. E sabendo que após 12 horas ela estará com metade do seu volume preenchido, qual será a quantidade em litros de água que haverá na caixa nesse momento? Então percebam, aqui a gente vai fazer vários cálculos. E aí eles querem que a gente ainda no final transforme para litros, mas ele já nos deu os valores, olha. Para 1 metro cúbico, você pode igualar a 1000 litros e para usar π igual a 3, ok? Então, a outra informação que a gente tem aqui é π igual a 3. É uma questão de múltipla escolha, então nós temos vários valores aqui que podem ser a nossa resposta, certo?
Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente está trabalhando com πr ao quadrado. πr, ou seja, raio. A gente trabalha com raio da nossa circunferência. Diâmetro, gente, diâmetro não é a mesma coisa que raio. Na verdade, o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, o raio é metade do diâmetro. Por isso que eu posso escrever, então, que o raio vai ser 0,60, porque é como se eu dividisse 1,20 por 2, ok? Agora que eu tenho todos os valores que eu preciso para o meu cálculo, eu vou substituir esses valores dentro da minha fórmula. Então, o volume é πr ao quadrado vezes a altura. O π, ele mandou eu utilizar 3. Eu tenho 0,6 do meu raio ao quadrado vezes 5,4, que é a minha altura, certo? Eu tenho que fazer a potência antes de poder fazer as multiplicações, mas eu posso multiplicar esse 3 vezes esse 5,4. Vai me dar 16,2 e o 0,6 ao quadrado me dá 0,36, certo? Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu cheguei em 5,832 metros quadrados. Aí você apressadamente vai lá e marca a letra E como resposta. Tá errado, gente. A nossa resposta ela tem que ser em litros. E não é nem o litro de toda a caixa. Ela falou que ela quer saber quanto que for metade da caixa. Então, esse valor que está aqui não é a resposta da tua pergunta, é só para te enganar. Então, tomem cuidado, certo? Então, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar esse valor para litros. Para fazer essa transformação, a gente pode só multiplicar, mas poderia utilizar a regra de 3 aqui também, não tem problema, certo? Então, multiplicando por 1000 para converter em litros, né? A gente sabe que 1 metro cúbico é 1000 litros, então eu vou multiplicar por 1000. Eu vou ter, então, 5.832 litros. De novo, essa não é a resposta. Ela falou que em 12 horas estaria metade da caixa cheia. Ela quer saber quanto que seria esse valor, ou seja, metade da quantidade que a gente tem agora. Aqui é o valor de encher a caixa inteira, mas ela quer saber metade. Metade, então, é só dividir por 2, né? Vou fazer 5.832 divididos por 2, o que vai me resultar, então, em 2.916 litros. Por isso que a gente tem como resposta a alternativa B e não a letra E, que era o que a gente tinha visto antes, certo? Tome muito cuidado com questões de múltipla escolha. Geralmente, as opções que tem ali são valores que você já encontrou durante o seu cálculo. Então, você tem que ter certeza que você está encontrando o valor correto, certo? Vamos para o exemplo número 2, então. Número 2. Um caminhão de transporte de combustível possui um reservatório no formato de um cilindro. Ao analisar se o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é igual a 2 metros. Então, vamos lá. Pegando as informações já. Raio é igual a 2 metros. Lembrando-se de que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros, vamos anotar essa informação, porque se ele está dando para a gente é importante. 1 metro cúbico cabe em 1000 litros, ele quer saber qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 54.000 litros de combustível. Então, aqui, ele não quer que você calcule o valor do volume, ele está te dando o valor do volume. Ele quer que você consiga transportar 54.000 litros. Então, o nosso volume aqui precisa ser 54.000 litros, ou seja, 54.000 litros, certo? Use, então, π igual a 3. De novo, vamos utilizar π igual a 3, certo? De novo, temos uma questão de múltipla escolha aqui. Essa vai ser em metros, né? Então, sabemos que o volume tem que ser igual a 54.000 litros e que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Ou seja, transformando esses 54.000 litros em metros cúbicos, a gente tem 54 metros cúbicos, né? Só dividir por 1000, certo? Então, o volume é igual a 54. E aí, a gente tem essa substituição aqui. O volume é igual, ou seja, 54.000 tem que ser igual a πr ao quadrado vezes a altura. Ele nos deu que π vai ser 3 e nos disse que o raio é 2. A gente quer encontrar agora o h, né? Então, vou fazer a substituição normalmente, gente. Coloco os valores que eu tenho ali dentro da minha fórmula. 54, π igual a 3 e o raio igual a 2. O h, eu mantenho h porque é o que eu quero descobrir. 54 vai ser igual, então, aqui eu reservo a potência primeiro, né? 2 ao quadrado que dá 2. Então, eu vou ter 3 vezes 4 vezes h. 3 vezes 4 é 12h. Isso tudo igual a 54.
quando eu vou dividir, né, eu vou passar o número que acompanha o H dividindo para o outro lado, eu vou ficar com 54 divididos por 12, que me resulta então em H igual a 4,5. Essa é a altura que eu preciso para o meu cilindro, para que eu consiga caber todos os meus 54 mil litros lá dentro, certo? Então, a alternativa correta para essa questão também é a letra B, certo? Bem facinho de fazer, né? Você pega a fórmula e vai substituindo os valores dentro dela. É muito simples de calcular volume e área, né, gente? A gente só tem que utilizar essas fórmulas. O importante é lembrar delas, por isso que eu recomendo que vocês copiem as fórmulas todas no caderno, tá? Escreva lá, volume do cilindro, é essa fórmula aqui. Volume do prisma, essa fórmula aqui. E você vai resolvendo. Área do triângulo. E você vai utilizar essas fórmulas bastante para você resolver os exercícios que você tem aí, tá certo? Então não esqueça de fazer esses exercícios, né, para aplicar esse conhecimento que a gente estudou na aula de hoje. Qualquer coisa vocês podem revisar os conteúdos que vocês têm à disposição e eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.